Esta garota está prestes a se casar com uma família rica. Isso é inerentemente algo que muitas pessoas admiram. Mas na noite de casamento dela, ela matou a família de namorado dela. No entanto, ela era apenas uma vítima nisso. Você nunca teria esperado isso em sua noite de núpcias. Como coisas horríveis ela teve de passar. A Grace é filha de uma família pobre, mas hoje ela está prestes a se casar numa grande família, mais rica do que Deus. Aquele dia deve ser um dia feliz, mas agora ela estava realmente estressada, porque há algumas coisas estranhas naquele casamento. Por exemplo, essas 3 empregadas com os rostos sem expressão, e a tia Helene ao seu lado ficava olhando para ela. Tudo a deixou desconfortável. Depois de um dia agitado, ela e seu namorado, o Alex, voltaram para a sala, preparando-se para agir. Então, a Grace foi ameaçada com medo de desmaiar. A tia Helene disse-lhes para correrem escada abaixo. Acontece que esta família está ficando rica graças ao jogo de cartas. Portanto, cada vez que um novo membro se junta, deve haver um jogo. O Alex disse a Grace: "Isso só é o jogo normal de entretenimento." Disse a ela para não se estressar. Depois disso, eles chegaram na frente de uma grande mesa de jantar. O Tony, o pai do Alex, tirou uma caixa velha. Disse a Grace para tirar um cartão da caixa. Se ela pode desenhar qualquer coisa, tem de jogar aquele. A Grace pega um jogo que todos já jogaram, esconde-esconde. Mas depois que o Alex viu este cartão, a expressão dela mudou em uns minutos. O Tony gentilmente explicou as regras do jogo para a Grace. Você pode se esconder em qualquer lugar da casa. Toda a família vai contar até 100 e então começar a procurar por você, desligando também todos os dispositivos de câmera. Se você puder se esconder até o amanhecer, você vencerá. No início, a Grace inocentemente pensou que isso era apenas um jogo. Ela puxou o vestido de noiva e, felizmente, começando a procurar um esconderijo. Finalmente, ela se escondeu num elevador que transporta vegetais. Mas se bater nela até a morte, ela não esperava. O gentil sogro de últimos minutos, distribuindo armas para familiares. Existem espingardas, machados, arcos e flechas. Cada arma é letal. Em seguida, eles ficaram numa fila, começando a contar os números. A caça está prestes a começar. O Alex está com o coração partido naquele tempo. No final das contas, a Grace ganhou a única carta morta. Todos no clã precisam de matar aquele novo membro. A Grace estava escondida no elevador, começando a ficar um pouco desanimada. Então ela saiu imediatamente. Acontece que o Alex estava prestes a explicar a Grace quando, de repente, uma empregada entrou. Os dois se esconderam embaixo da cama, sem ousar falar. Em seguida, um tiro soou. Ela também caiu no chão. Acontece que antes de jogar, a Emily estava bêbada, pensando que a empregada era a Grace. Então, a azarada empregada. As pessoas que correram não se importaram. Eles continuaram a discutir como matar a Grace. E a Grace está escondida por perto, sabendo que ela está no perigo. O Alex deu um tapinha nela, dizendo-lhe para escapar pela porta dos fundos da cozinha. Ele foi para a sala de controle, destrancou todas as portas. A Grace mudou para tênis, rasgou o vestido de noiva. Depois, ela chegou no caminho que o Alex disse. Mas no final da estrada, ela encontrou 2 portas. Ela não tinha absolutamente nenhuma ideia de qual porta da cozinha. Ela teve de apostar uma vez. Cut, a Grace está brincando de esconde-esconde com a família do Alex. Mas se ela for pega, o resultado é a morte. Ela nervosamente abriu uma porta, mas chamou sua atenção. 3 pessoas do grupo da Helene estavam manuseando o corpo. A Grace estava tentando fugir, mas a Emily reapareceu no fundo. Atirou muitos tiros nela, mas não acertou, mas quase tirou o pai dela. A Grace estava uma bagunça, correndo para a sala de bilhar. Ela se escondeu atrás da porta, ameaçada com tremores. Naquele tempo, ela viu o Daniel que empurrou a porta. A Grace pensou que ela vai morrer, mas o Daniel não a matou. Acontece que, ele nunca gostava deste jogo. Além disso, ele e o Alex têm um relacionamento muito bom. Então ele deu a Grace 10 segundos para escapar. Depois que a Grace saiu, o Daniel chamou todos. As pessoas começaram a criticar a técnica de tiro da Emily muito mal. Decidiu deixá-la experimentar o arco e flecha. Mas, como resultado, uma empregada entra e se torna a Estela. Ao mesmo tempo, a Grace encontrou uma espingarda na parede. O Alex também abriu a porta dos fundos da cozinha para ela. A Grace entrou na cozinha com uma arma. Intimidou o mordomo Stevens e disse-lhe para sair do caminho dela. Mas ela não esperava. A espingarda em sua mão era apenas uma decoração. Na situação de urgência, a Grace pegou a chaleira na mesa e jogou o Stevens. A Grace correu de volta para o pequeno elevador em frente. Ele queria se esconder, mas ela abriu e encontrou uma empregada escondida nele. Acontece que esta empregada viu 2 amigos mortos, sentindo muito medo. Depois de saber que a pessoa a matar era a Grace, ela gritou imediatamente, avisando a todos. Mas ela foi descuidada, apertando o botão de fechar. Então, o elevador o fixa ao meio. Em outro lugar, o Tony irrompeu na sala de controle, nocauteando o Alex e amarrando. Naquele tempo, a Grace saiu pela janela e ouviu o segredo da família. Acontece que a razão desta família ser tão rica é devido ao contrato com o diabo. A Grace tirou a carta de
morte do contrato. Então os membros tiveram de matar ela como um sacrifício antes do amanhecer. Caso contrário, toda a família será destruída. A Grace terminou de ouvir com medo de suar frio. Ela pulou do terceiro andar e correu com toda a força. Naquele tempo, o único pensamento em mente dela era sobreviver. De repente, uma luz apareceu na parte de trás. Ela se escondeu freneticamente num estábulo de cabras próximo, mas a luz seguiu. A Grace tem de escapar rapidamente ou então a família do marido vai matá-la. Naquele momento, uma luz brilhou e ela não ousou fazer um som. Mas quando ele se aproximou, descobriu que era o Georgie, o filho de Emily. Ela tinha acabado de baixar a guarda, quando de repente o Georgie ergueu a arma e atirou na mão direita da Grace. A Grace desmaiou, ela deu um soco com raiva, nocauteando o Georgie. Quando ela se abaixou para pegar a lanterna, uma cabra saltou. A Grace foi ameaçada com medo constante de recuar, finalmente caindo num porão. Nesta adega, todos os cadáveres estavam se decompondo. Obviamente, a pessoa que ganhou a carta morta não foi apenas a Grace. Ela subiu a escada e lutou para fora, mas a escada foi quebrada de repente. Ela teve de segurar a saída com força com uma mão. Por um momento, ela não conseguiu perseverar. A Grace suportou a dor, puxando sua mão. Em seguida, rasgou o vestido de noiva, simplesmente enfaixou o braço ferido. Correndo para fora, ela finalmente encontrou o portão da mansão. Ela fez o seu melhor para quebrar uma barreira solta. Então, desesperadamente escorregou. O bastão afiado cravou em seu corpo, mas ela ignorou tudo. Finalmente, ela foi capaz de escapar. Não muito antes dos Stevens começar a perseguir. Ele empurrou a Grace para o chão, mas o Stevens era muito descuidado. A Grace viu o momento certo, atirando a arma dos Stevens voando, usando uma corda para imobilizá-lo. Em seguida, dirigiu o carro dos Stevens, chamando a polícia. Inesperadamente, aquele carro foi interpretado pelos Stevens. Assim que a polícia for alertada, o veículo será imediatamente bloqueado automaticamente. A Grace estava trancada no carro. Logo, o Stevens veio. Ele quebrou bruscamente a porta de vidro. Deixou-a inconsciente com a pistola de anestesia. Espere até ela recuperar a consciência. Ela mesma foi amarrada no altar. Todos tomaram um gole de água benta, em seguida, preparando o sacrifício. Quando Tony balançou sua faca afiada para apunhalá-lo, de repente engoliu sangue. Acontece que o Daniel jogou o veneno na água benta. Ele salvou a Grace, a levando a fugir, mas a esposa do Daniel perdeu toda a sua humanidade, atirando em marido dela. Vendo que o salvador dela morreu, a Grace ficou completamente louca. Ela se aproximou e pegou a arma, matando a Charity imediatamente. O Tony quer impedi-la, mas é nocauteado por ela. A Beck queria espreitar a Grace, mas finalmente foi batido a ponto de seu rosto ficar deformado. Naquele momento, o Alex escapou, vendo que os pais e os irmãos dele foram dizimados. Ele entendeu que a Grace não poderia mais estar com ele. Então, ele não se abstém mais de amar contundente, forçando a Grace a voltar. Todos pressionaram a Grace na mesa. Desta vez, o Alex pessoalmente pegou a faca e esfaqueou. O resultado foi uma facada no ombro da Grace. A Grace aproveitou sua faca, dando um passo para o lado. Mas todos descobriram que aquele tempo era de manhã. Eles não podiam matar a Grace antes do amanhecer. A maldição da destruição da família está prestes a se tornar realidade. Pessoas em pânico, em bandos evitando a luz do sol. Mas no final, nada aconteceu. Ver a Grace se tornou algo assim. Eles completamente não pretendiam perdoá-la. A Helene balançou seu machado na Grace. A maldição foi cumprida. Cada pessoa, cada membro da família foi levado ao som da música. Esta é a punição deles por não completar o contrato com o demônio. No final, apenas a Grace e o Alex permaneceram. A Grace tirou o anel de proposta de casamento em mão dela, decepcionantemente dizendo uma frase: "Vamos nos divorciar". Depois disso, ele seguiu sua família também. No final do filme, a Grace saiu da família rica. E o casamento de ontem virou um funeral para hoje. Quem teria imaginado o que ela estava passando durante apenas uma noite? História da sogra.